Começando mais um episódio do podcast Acende a Luz, o seu podcast sobre empreendedorismo, marketing digital, todas as possibilidades de empreender ou alavancar o seu negócio. O nosso episódio de hoje está muito especial, é o último da temporada, é o último deste ano, então não podia deixar de fechar com esse tema. Nosso tema de hoje é como elevar o nível de atendimento e a gestão do seu negócio para alavancar e colher frutos extraordinários. Gente, o nosso último podcast, eu estou muito feliz, estou muito honrada em ter dois, não somente uma palestrante, uma pessoa que está aqui, uma pessoa que é muito, eu sou muito fã dela, estou muito emocionada, mas também o parceiro dela. Então hoje a gente tem dose dupla de conhecimento, muito feliz, muito prazer em ter Leila Andrade e Paulo Ricardo hoje no nosso podcast, nossos Business Sharks. Sejam muito bem-vindos, muito feliz. Muito obrigada. A gente está muito feliz, né, de estar aqui junto, compartilhar muito conhecimento com todos que acompanham aqui. Por onde a gente passa, a gente procura sempre não somar, mas multiplicar com experiências que a gente já teve e experiências que pessoas à nossa volta também tiveram, né? Então, a gente costuma falar muito sobre semente, né? Então, a gente espera que aqui hoje a gente possa deixar muitas sementes para quem acompanha essa tua jornada incrível que tu tá com o teu canal. Maravilha. Os dois, pequeno detalhe, tá? São palestrantes, são empresários. Até porque a gente tem que viver o que a gente prega, né, Leila? Exatamente. Você vai comentar isso, você Com coloca certeza. tudo em prática, porque ela tem a empresa, tem um café maravilhoso aqui em Novo Hamburgo, e também são treinadores de líderes, todos dois. Então, a gente está aqui com dois grandes líderes aqui na parte do empreendedorismo, de liderança, são pessoas de referência aqui na região do Vale do Sino e todo o Rio Grande do Sul. São quantos treinamentos já? Que a gente já deu, a nossa imersão Business Shark já foram 16 edições, 7 edições de treinamento de liderança, mais de 40 palestras convidadas. Ao todo já foram mais de 5.000 pessoas em 1 ano e meio que já passaram por nós. Então a nossa jornada é bem grande, a gente fica muito feliz. E nunca é só 5.000 pessoas, né? Porque essas pessoas voltam e transbordam para suas famílias, para os seus negócios. E esse é o principal chamado, né? Perfeito. Eu participei do Master em Vendas que eles tiveram, né? Foi um momento praticamente 3 a 4 horas. Eu saí de lá, assim, transbordando. Eu queria falar com todo mundo. Eu falei com meu marido 1 hora direto sobre o que a gente teve, a experiência. E eu achei muito engraçado que você falou isso. Olha, vocês vão sair daqui transbordando, vão chegar no negócio de vocês. O que esse povo tomou nesse treinamento? Sim. Né? E a gente também tem que ter técnicas para manter essa energia e continuar, né? Que ter a constância desses atos, que é muito importante. As pessoas fazem treinamentos e saem cheias de iniciativa, né? Porque os treinamentos, quando são legais, as pessoas elevam a sua frequência energética, né? Ela saiu da sua zona de conforto, se conectou com novas pessoas, então ela viu novas possibilidades, né? Então sai cheio de iniciativa. Mas como eu falei no treinamento, né? Antes a gente sair com uma iniciativa e uma acabativa do que sair com 10 iniciativas e nenhuma acabativa, né? Porque é a acabativa que dá resultado. Assim como tem certas coisas na nossa vida que não tem uma acabativa, né? Que a constância é para sempre, né? Perfeito. Mas conta primeiro, a gente já aqueceu um pouquinho, conta a história de vocês no empreendedorismo e também um pouquinho da história como casal, né? Sim. Eu e o Paulo, a gente se conhece, né? Eu sempre falo assim, tudo acontece da forma que tem que ser, né? E vocês que nos acompanham aqui, nem foi planejado estarmos juntos aqui. Então, eu acredito que se estamos aqui como casal, né? Isso vai ser muito grandioso e valioso. Então, eu e o Paulo, a gente estudou o ensino médio juntos, né? Mas naquela época a gente nem era próximo. Isso foi, sei lá, em 2013. 2013, por aí. Então, naquela época a gente não era muito próximo, né? Porque tudo na nossa vida... Eu sempre digo que a nossa vida, ela é um grande quebra-cabeças, né? E quanto mais a gente se permite estar em espaços, em eventos e pessoas, a gente vai fazer com que essas peças se encaixem, né? Porque muitas vezes a gente se inspira nas pessoas e nós devemos nos inspirar nas pessoas. Só que às vezes a gente começa a construir uma imagem da gente que não é nossa. Então, o nosso principal chamado é buscar nessas situações da nossa vida, encaixar as peças para descobrir quem a gente é. Então, naquela época, não era para ser a gente estar junto, né? Então, se passaram anos, eu tenho 27 anos, como você disse, hoje treinadora de pessoas, palestrante, empresária. Mas antes de ser isso, né, essa pessoa aqui que tá, nossa, toda imposturada na frente do microfone, eu sou uma pessoa. Né? E muitas vezes a gente esquece isso e esquece na nossa equipe, esquece no nosso relacionamento que são seres humanos.
Então, eu já tive uma jornada muito grande, né? Eu já passei por um relacionamento abusivo antes do Paulo. Eu sou mãe de anjo, além de tudo isso, né? Então, eu já tenho isso na minha vida também. Eu não sei se você sabia. Nada. Hoje eu não sei, né, se eu te chamo de Yanomami, de Yaya. Yaya, por favor. Yaya. Yanomami quando tá bravo. Eu não sei se você sabia dessa parte da minha história, né, Yanomami. Eu sou mãe, né? O meu filho nasceu em março de 2017 e ele faleceu em maio de 2017, né? Então, eu vim de uma família muito humilde, uma família que eu não honrava. Então, desde pequena, eu não honrei os meus princípios. E hoje, sendo cristã, né, independente do que cada um acredita, quem está assistindo, a gente tem princípios a serem seguidos, regras, digamos assim, porque quanto mais a gente estabelece, porque na empresa a gente quer que as pessoas cumpram as regras, né? Então, se o colaborador não cumpre aquela regra que às vezes o líder nem falou, a gente não gosta. Então, tudo na nossa vida tem regras, tem disciplinas, e eu não honrava a minha família porque eu não aceitava ser pobre, né? Então, meus pais trabalharam na lavoura, eu me escapei, sempre falo, vim com 1 ano pra cidade, nasci em Rodeio Bonito. Conhece Rodeio Bonito? Não. Rodeio Bonito fica no interior do estado. Então, vim pra cá e com essa vontade, desde pequena, eu sentia, cara, eu quero ser grande. Quando eu era pequena, eu só falava isso, cara, eu quero ser grande. Independente do que era grande, porque lá não tinha muitas peças, né? Eu só não aceitava aquilo. Então, a vida, ela tem formas diferentes de nos ensinar para que lá na frente a gente possa ensinar outras pessoas, né? Tipo, não é assim que funciona o caminho. Então, no meio dessa jornada, eu que só queria ser uma patricinha, nem vou me aprofundar na minha história, senão a gente ficaria horas só falando da minha história, né? Encontrei uma pessoa que já, logo de primeiro momento, desonrou os princípios familiares que a minha mãe sempre me ensinou. E se tem uma coisa que a gente nunca pode abrir mão na nossa vida, são dos nossos valores, dos nossos princípios. Nunca colocar isso à prova por causa de status, por causa de dinheiro, porque nada tem mais valiosidade do que isso. E eu abri mão, logo de primeiro momento, eu vi que não era uma pessoa que seguia os princípios e ainda assim eu insisti. E claro que hoje eu entendo que tinha que ser daquela forma. Então, desse relacionamento eu engravidei. Pra minha mãe, ela sempre falava, Leila, tu só pode ter filho quando você tiver casa, carro e dinheiro, tá? Então, eu novinha, tinha 20 anos, engravidei, né? Foi um susto muito grande, mas é uma virada. Quando a mãe fala assim, ó, você só vai saber quando você tiver o seu filho. Literalmente. Então, ali tudo mudou quando eu descobri que eu tava grávida. Eu batalhei muito. Nossa, eu deixei de comer pra fazer as coisas pro meu filho. Descobri que tava grávida, era metade do meu salário, era só pra pagar o plano de saúde, né? Eu não comia, só fazia hora extra. Eu trabalhava numa assistência de celular na época, então eu vendia muita capinha, película, só pra poder conseguir manter tudo isso. Meu filho nasceu com atresia de esôfago, então ele teve que ser operado logo que ele nasceu. Então foi algo assim, mais um choque, né? Então, pegar dinheiro com a agiota, vender carro, e nessas horas tu vê a importância da tua família, né? Porque a nossa vida é composta de vários pilares, e muitas vezes, nessa pressão do mundo, a gente só olha pro profissional, pro financeiro, e às vezes tem quem olhe pro intelectual, né? Que é extremamente necessário. Então, a família é um dos nossos principais pilares, e eu sei que tem pessoas que estão assistindo que talvez não tenham famílias muito organizadas, digamos assim, né? Mas a gente precisa honrar, porque se hoje eu estou aqui, se hoje você que está assistindo, foi porque pessoas passaram pela sua vida. Seja pessoas boas ou pessoas ruins. Então, meus pais me ajudaram muito nessa época. O meu filho foi para casa, fez cirurgia. Nem vou me adentrar em detalhes. Fiquei 1 mês na UTI com ele. Amamentei, era minha meta amamentar no peito. Consegui. Voltei para casa. O meu filho voltou numa quarta e faleceu num sábado, né? Então, foi tudo muito rápido. E, novamente, né, aquela que só queria ser uma patricinha, do nada engravidou, do nada foi pra uma UTI, do nada não tinha nada, porque uma coisa é tu voltar do hospital com o teu filho, né? Outra coisa é tu voltar do hospital sem o teu filho e sem nada, literalmente, né? Porque tudo que eu podia ter financeiramente ficou no hospital, né? Então, ali é uma decisão. Todos os dias da nossa vida é uma decisão, né? Todos os dias a gente acorda e tem que tomar uma decisão. Porque tem pessoas que acordam todos os dias e pensam, poxa, mais um dia, né? Pá, segunda-feira, terça-feira, eu tô cansado. Então, a primeira comunicação que tem interna consigo é reclamando, né? Então, tudo na nossa vida depende de uma decisão.
eu decidi que eu ia reconstruir minha vida. Eu honrei demais tudo que aconteceu, porque se não fosse o meu filho, eu não estaria hoje aqui na tua frente, né, Yaya? Porque ele foi a grande parte da minha construção de história. Eu fui extremamente grata por tudo que ele fez na minha vida e o principal, respeitei o tempo dele, né? Porque cada um de nós aqui tem um tempo determinado e às vezes a gente tá aqui, o seu tempo está passando e você ainda assim não está cumprindo por que você está aqui, que é uma das maiores dúvidas das pessoas, né? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? E passa a vida inteira cavocando essas coisas, né? Então, eu honrei demais tudo que aconteceu, porque ele cumpriu o chamado dele, que era só 60 dias em terra, né? E eu entreguei tudo, o meu tempo, eu entreguei o meu dinheiro, o meu corpo, tudo. Eu entreguei tudo pro meu filho. E quando ele faleceu, foi assim, ó, missão cumprida. Quando eu descobri que estava grávida, eu nasci de novo. E quando ele faleceu, eu nasci de novo, novamente. Porque é algo, assim, inexplicável. É algo que acontece que, literalmente, é só quando vocês tiverem filhos que vocês vão entender esse amor. E virou a chave total. Virou, assim, é um amor inexplicável. Eu tenho tatuado aqui com você, eu aprendi o que é amar, né? Porque a gente está aqui na Terra para amar uns aos outros, né? Para amar e servir os outros, né? Então, a gente muitas vezes vive no nosso mundinho, na nossa bolha, e a gente não olha para o outro, né? Porque muitas vezes a gente não consegue olhar para nós. Então, se você não se ama, como que você vai amar o outro, né? Sim. Se você não se aceita, se você não se entende, se você não se respeita, como que você vai respeitar o outro, né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente implica tanto nos outros é aquilo que bate dentro de nós. Então, nesse mesmo ano, em dezembro, eu conheci o Paulo de novo, né? Uhum. Ele era personal trainer. Paulo, se tu quiser complementar, pegar um gancho. É importante deixar a Leila desenvolver uma linha de raciocínio onde acaba tudo se conectando, né? E nós temos uma cultura interna muito forte que nada é do nada, né? E algo que eu tenho muito forte para mim, que nós temos de forma interna, é que experiências conectam. Então, a Leila se permitiu, digamos assim, algo maior, que tudo isso acontecesse com ela, para hoje ela se levantar, ter conseguido sair desse cenário que muitas pessoas hoje, infelizmente, não conseguem sair, né? E pagam com a sua vida, né? Ficar nesse lugar. E se levantar e hoje ter passado mais de 5 mil pessoas, né? Pelos treinamentos por conta dessa história. Então, a gente conecta pessoas por conta da nossa história e entrega dados, métodos de como a gente fez para conseguir chegar onde a gente está. Então, tudo se baseia na vida por propósito. E quando tu tem esse entendimento, não só do homem aqui embaixo, da mulher, mas de algo maior, tu entende que tudo que tu vive é necessário que tu viva para te preparar para algo maior, para te ensinar algo que hoje ainda tu não consegue entender, mas logo ali na frente tu vai entender. Então eu trago aqui um dos maiores princípios de pessoas de muito resultado, investidores, pessoas que têm aí resultados circulares, né, financeiro de bilhão, milhão. A maior virtude dessas pessoas é a paciência. A paciência de investir em algo, em ter constância, disciplina. A paciência de entender que se nesse momento as coisas não estão boas, é para te preparar para algo maior. A paciência de entender que tu nunca perde, tu sempre aprende uma forma de fazer ou de não fazer. Então é importante, muitas vezes, a gente se conecta, eu e a Leila, em eventos como casal, e eu faço a maior questão de ouvir ela falar, que eu sempre aprendo com ela, e de ela entrar numa linha de raciocínio, porque acaba que tudo se conecta no final. Perfeito. A escutativa também é uma das habilidades que a gente precisa, né? A gente não escuta a pessoa, a gente quer ficar falando, quer ficar tentando adivinhar o que a pessoa fala, né? E a gente tem histórias maravilhosas, por isso que o intuito desse podcast é justamente conhecer. Com uma pergunta, a gente já teve essa aula, tá? Isso você falou muito legal, que entra no que eu falei no início, que a gente sai de treinamentos muito cheio, transbordando, principalmente treinamentos maravilhosos, como eu tive de vocês. Só que aí a gente precisa de ter técnicas para levar aquilo para frente. E a gente também sai com todo esse preparo, como o próprio Paulo falou, da questão da acabativa e da paciência acima de tudo. Porque nada a gente consegue sem paciência, sem persistência. Isso é muito difícil, né? Exatamente. Mas só lembrando um pouquinho da parte da sua história, você não teve inspiração de ninguém
da família, ninguém era empreendedor, ninguém tava nesse nível que vocês estão hoje, ninguém. Você tinha dentro de você que queria algo, e talvez esse algo naquela época era ser uma patricinha, mas você não sabia desse chamado. A minha irmã tem empresa, o meu irmão tem empresa de transportes, mas eles nunca foram pessoas que tinham um negócio para serem pessoas grandes. Aconteceu isso na vida deles, não entende? Entendi. Aconteceu deles ter uma empresa e eles tinham uma empresa, mas não foi por causa dessa... Era algo que fervia dentro de mim mesmo. Então, também não foi logo quando eu conheci o Paulo, né? Eu conheci o Paulo em dezembro de 2017 e comecei a conhecer de novo aos poucos, porque eu estava totalmente desconfiada, né? Tu sai de um relacionamento e eu falava pra ele, mel puro em recipiente sujo azeda, eu falava pra ele, porque o amor dele era muito genuíno, né? Então, o Paulo, ele tem uma das maiores características, assim, de um grande homem, né? Porque ele me honra demais. Ele me cuida em todos os detalhes e eu acho extremamente importante falar isso, porque não é só a vida profissional, né? Porque tem gente que dentro da empresa são pessoas extraordinárias. Eles podem ser até grandes líderes dentro do seu negócio, mas quando eles voltam para casa, eles não edificam seus lares. Então, a gente tem essa virtude muito grande, a gente aprendeu a separar o CPF do CNPJ, né? Porque isso já doeu em nós. E a gente vê muitos casais que trabalham juntos e não conseguem ter essa separação, né? Então, a gente hoje consegue fazer isso, a gente se completa muito, né? Digamos que eu sou a razão e ele é a emoção, em dados momentos eu sou a emoção, ele é a razão, a gente é um só. Se unimos como uma só carne e isso faz as coisas terem uma proporção muito maior. Então, da nossa história lá, ele era personal, tá? Ele era personal, era auxiliar administrativo em outra empresa e eu também estava estudando já e queria ser personal também. Então, eu era muito boa e uma das principais coisas, nós sempre vamos ser o nosso primeiro resultado, né? A gente sempre foram assim, sempre tiveram essa mentalidade de vou ser o melhor, É. independente... E uma coisa, o comportamento é muito forte, né? O comportamento é algo muito forte e o comportamento de disciplina sempre foi algo presente na nossa vida. Eu sempre fui muito disciplinada. Então, eu já tinha... A gente precisa pensar, quero construir grandes comportamentos, eu começo nos pequenos comportamentos, né? Então, cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação, do meu físico, sempre foi algo muito importante para mim. Então, ter a disciplina, talvez, de ficar até mais tarde dentro da empresa, começaram lá na época em que eu não abria mão de fazer algo importante para minha saúde. Então, eu sempre fui o meu primeiro resultado, estudei muito, o Paulo sempre me incentivou. Quando eu disse assim, não, vou tentar, vou sair do CLT e vou tentar. E daí foi em 2018, né? Não deu certo, né? Porque eu só era boa tecnicamente. Tecnicamente, eu era muito boa. Eu sabia tudo de musculação, de tudo que vocês possam imaginar. Mas isso é o de menos. Né? Eu vou ser bom tecnicamente, isso não é mais que a minha obrigação ser boa tecnicamente, né? Eu preciso saber vender, eu preciso saber me posicionar, eu preciso saber ir pro Instagram, eu preciso saber várias coisas. Então, quando tu tem aquela primeira tentativa e não dá certo porque você não se planejou, você começa a aceitar qualquer coisa. Então, eu fui lá, larguei currículo em tudo que é lugar, trabalhei numa empresa um dia, trabalhei uma semana na outra. Eu sabia o que eu queria, eu sabia que era momentâneo. Então, quando tudo isso aconteceu na minha vida, eu fui fazer o quê? Fui estudar. Eu e o Paulo, a gente não tinha dinheiro, né? Então, a gente foi morar junto. Eu sou muito intensa, né? Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Apocalipse. Porque tem gente que não sabe o que quer, né? Ou ela é quente, ou ela é fria. Não, eu sempre fui extremamente intensa. Então, com 5 meses... Não, é ele, nós vamos morar junto. A gente vendeu, nós tínhamos 2 iPhone 5C. A gente vendeu os nossos iPhone 5C. Um gancho bem legal para pegar. Pode falar. Introduzir. Outra virtude muito forte que eu vejo em pessoas de muito resultado, não só financeira, dentro de casa também, o desapego. Ah, isso é muito difícil. E o desapego partiu de nossa cultura desde o início. Onde na época que era a febre do iPhone, né, os seus lançamentos ali, 4, 5, 5C, a gente abriu mão em relação ao desapego, né? Sempre entendendo que o ego, quando é sobre nós, ele é o nosso maior inimigo. Quando as pessoas entenderem que nós não temos inimigo fora, o inimigo está dentro. Exatamente. É o que você conta para você sobre você e sobre os outros. Mas só para pegar esse gancho do desapego. Sim, desapego e o ego, né? Porque, eu vou ter o desapego de vender aquilo dali e o ego de, porque a gente não só vendeu, porque a gente vendeu para comprar móveis usados, né? Então, eu tinha uma cama, um roupeiro e uma TV, a gente comprou uma pia,
compramos um micro-ondas e um fogão usado, né? Era isso que a gente tinha, a gente dormia no chão, porque era muito quente. Então, a nossa maior realização que a gente teve foi comprar um ar-condicionado. Nunca me esqueço quando a gente comprou um ar-condicionado. Nossa, foi muito top. Porque a gente dormia com o pé na janela, acordava com o pé tudo mordido de mosquito, porque era muito quente. Mas a gente teve, porque pensa, antes eu queria o dinheiro. Mas depois que eu vi que não é, quando fala assim, cara, o dinheiro é só uma consequência e você não acredita, o dinheiro é só uma consequência, sim. Uma consequência de fazer as coisas com excelência todos os dias. Porque excelência é bíblico. É tu fazer aquilo todos os dias como se fosse o teu último dia. E a gente sempre foi muito excelente, a gente sempre plantou. Então, quanto maior for o teu plantio, maior vai ser a tua colheita. E às vezes a gente quer colher coisas que a gente não está plantando. E o principal, às vezes a gente planta em solo que não está fértil. O coração não tá bom. O meu coração passou por muitas coisas, né? E o Paulo respeitou o momento de maturação da minha terra para plantar a semente do amor dele. Porque se talvez fosse no tempo que ele queria, não ia dar certo. Então a gente precisa cuidar da nossa... Ver como que tá a terra, porque às vezes, eu quero começar um negócio, mas dentro de casa as coisas estão um caos. E o seu negócio é uma extensão daquilo que você é. Então às vezes começam desorganizações dentro do seu negócio que elas estão dentro de você. Elas não estão lá na parte financeira, elas não estão na equipe, elas estão dentro de você. Porque o nosso maior inimigo, de fato, é a gente mesmo, né? Então eu comecei a estudar, lia livro, o meu primeiro livro que eu li, que, nossa, ele mudou a minha vida e eu não gostava de ler na época, né? Então eu fui persistente e disciplinada nisso, que foi Quem Pensa Enriquece. Porque, de fato, é Quem Pensa Enriquece. E hoje eu acrescentaria... Do Primo Rico, não é? Não, é Napoleão Hill. Napoleão Hill. Napoleão Hill é uma bíblia, eu recomendo ler tudo que existe do Napoleão Hill. E eu até falei pro Paulo, vou entrar em conflito com o Napoleão Hill, porque ele fez Quem Pensa Enriquece, né? E eu falei pro Paulo, a gente deveria escrever Quem Pergunta Enriquece, né? Porque a pergunta ela é extraordinária, né? Nos treinamentos de liderança, principalmente, a gente ensina a fazer pergunta, porque todas as respostas estão dentro de nós, né? Com a pergunta certa, a gente tem a condição correta para encontrar aquilo que a gente quer, a gente vende mais, então, porque tudo é venda, né? Relacionamento é venda, contratar uma pessoa para o teu negócio é uma venda, você precisa vender a sua empresa para essa pessoa, né? E muitas vezes o líder fica esperando, não, a pessoa tem que vir apaixonada pelo meu negócio. Não, você precisa vender. Você não sabe se às vezes o colaborador que está sentado na tua frente, ele não veio machucado do mercado de trabalho. Né? Então ele veio machucado do mercado de trabalho, então você não está contratando, eu sempre falo, nós não contratamos auxiliares administrativos, atendentes, gestores financeiros, nós contratamos seres humanos. Então, para contratar seres humanos, elas precisam estar conectadas ao quê? Os nossos valores, a nossa missão, aonde a gente quer chegar, tudo aquilo que muitos empresários não fizeram. Porque a gente começa o nosso negócio no amor, né? No amor e na vontade de fazer acontecer, e é isso que faz a gente começar, e é isso que faz a gente continuar. Só que não é isso que faz a gente crescer, né? A gente precisa de uma base, e construir as raízes dói. Toda vez que sai uma raiz, cara, é doloroso aquilo, mas é para que venha a ventania depois e você não caia. E quanto maior as suas raízes, mais tempo vai levar. E uma das coisas que a gente também não tem paciência, principalmente nos dias de hoje. Então, quando eu tive essa paciência e estudei, em março de 2020, daí sim, eu consegui sair novamente, me sentindo capacitada, porque preparo prévio evita desempenho fraco. Essa é uma das coisas que eu sempre pensei, está escrito em quase todos os nossos materiais. Preparo prévio evita desempenho fraco. Então, em março de 2020, eu saí para estagiar na academia. Me lembro que na época a recém estava abrindo as academias 24 horas em Novo Hamburgo, Engenharia do Corpo. E eu sempre usei o poder das palavras de afirmação, né? Eu passava na frente e eu falava, cara, eu vou trabalhar nessa academia. Porque ela era linda, sabe? Tinha um monte de LED e tudo mais. Sim. Não, vou trabalhar nessa academia. E daí eu saí do meu emprego para ser estagiária. Ganhava menos de R$1.000, trabalhava até meia-noite, mas era extraordinário, porque eu me sentia realizada. Então, eu amava atender as pessoas. E as pessoas hoje, elas buscam o quê? O salário, a jornada, e às vezes é isso que o líder vende, né? Ele vende um horário e um salário. Daí o que acontece? O colaborador, ele vai ver isso. E quando chegar essa conta do salário e da jornada, ele vai te deixar. Exato. O mercado hoje vende muito preço. E a pessoa que vem pelo preço, o preço a gente pode trazer como salário, né? A carga horária. E a pessoa que vem pelo preço, ela vai também pelo preço. Exatamente. Então, as pessoas precisam vir pelos valores, né? Por se conectar com a tua cultura, por ver uma jornada na tua empresa de crescimento, né? Hoje, a nossa equipe não vê o preço, e sim o quanto elas cresceram e adquiriram junto com nós,
né? A inteligência de saber mais a parte financeira, saber o que elas querem, quem elas são. Então, tudo na nossa vida parte do que a gente acredita, né? O acreditar hoje vem muito forte com a palavra crença, né? A palavra crença hoje se tornou muito comercial. E a crença nada mais é do que tu acredita. Se tu acredita em algo, tu vai realizar aquilo, sendo algo positivo ou negativo. E quando tu acredita em algo, tu conta aquela história para ti, mesmo que os outros não acreditam, que aquilo é capaz. E quando tu conta uma história para ti, isso é um pensamento. A história que tu conta para ti se chama pensamento. Isso gera um sentimento. Isso vai gerar uma atitude e vai gerar um resultado. E aí entra algo muito forte, sentando em mesas de pessoas de muito resultado, a gente aprendeu que a técnica, ela é do jogo, é importante, precisa se ter, mas não é um diferencial. O diferencial hoje está nos recursos internos. As pessoas que mais têm resultado hoje são as pessoas que são mais constantes, persistem mais, as pessoas que têm mais disciplina. E quando a gente teve entendimento disso, a gente teve um crescimento muito mais acelerado, né, em relação a se colocar no lugar do outro, entender os dois princípios fundamentais dessa vida para qualquer negócio, que é saber que nós estamos aqui para servir, principalmente, só essa parte aqui, eu poderia até desligar o podcast. Verdade. Nós estamos aqui para servir e se relacionar. Ponto. Fechou. Os resultados que a gente teve até hoje e o lugar que a gente chegou, independente se é um lugar bom ou ruim, que foi da onde a gente saiu e a gente chegou, foi uma jornada muito grande, né? De muita persistência, foi por conta de muitas pessoas envolvidas, que nós tínhamos relacionamento. A gente sempre teve muita condição, as pessoas sempre nos ofertaram muita condição por conta de saber os nossos princípios, a nossa lealdade, que a gente sempre serviu essas pessoas antes de querer algo em troca. Então, o relacionamento hoje, a palavra também network, é algo que também está muito comercial. E é a chave para muita coisa, se conectar com pessoas. Aonde muitas vezes o network as pessoas fazem com uma forma intencional de algo em troca profissional. Mas às vezes tu se conecta com uma pessoa que ela vai te dar uma chave em relação a tu ter um bom relacionamento. Tu saber como treinar e desenvolver os teus filhos. Como conseguir gerir essa carreira profissional do empreender, que são horas de trabalho, e conseguir também dar atenção para a família. Então, network envolve tudo isso, né? Perfeito. E a questão do ganha-ganha, né? Isso Exato. a gente leva também muito para a equipe. Eu fui prova viva, vocês não sabem a surpresa que eu recebi essa semana da equipe deles, do Café Gaia. Muito obrigada, meninos, vocês são maravilhosos. Foi surpreendida com um café maravilhoso. E esse café não era somente o café, que era maravilhoso, né? Tudo que tinha lá era muito gostoso. Mas a embalagem tinha a minha logomarca, tinha um robô desenhado, feito à mão. Onde que a gente vê isso hoje em dia, né? Exatamente. Então eu queria entender também qual que é esse segredo do sucesso para ter colaboradoras tão engajadas assim. Porque isso que vocês falam, a gente vê nas atitudes. É verdade, é reflexo. Elas são felizes lá. Eu acompanho o Instagram, elas fazem vídeos, né? Fazem vídeos virais, são coisas engraçadas, legais de acompanhar, que é difícil a gente ver hoje em dia nas empresas, né? Sim. E o principal é olhar para si novamente, né? O líder é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Se a minha equipe não está do jeito que eu quero, a culpa é minha. Primeiro lugar, eu que contratei, eu que coloquei lá dentro e eu que treinei. Então, a responsabilidade é totalmente sua. Existem pessoas, sim, que não são pessoas que vão ter um caráter que se conecte com o seu negócio. Então, por isso que o líder, ele precisa de competência para saber analisar isso. Pessoas que não vão se conectar. Mas pense bem, como que eu vou contratar pessoas para um propósito que eu nem sei qual que é? Como que eu vou despertar uma essência num colaborador que eu nem sei qual que é? Então, a gente sempre teve muito claro a nossa essência. A gente sempre teve muito claro o que a gente queria numa equipe. E o principal, líder é... Eu sempre pergunto no treinamento, né? Líder é o quê? Ah, o líder, ele lidera. O líder, ele manda. O líder, ele delega. O líder, ele é inspirador. Ele é inspirador no seu tom de voz, no seu jeito de caminhar, na sua história. Então, a gente sempre teve essa missão de ser inspirador. O topo da montanha, ele é minúsculo porque cabem pouquíssimas pessoas lá em cima. E o líder, ele precisa olhar para todos esses lugares, sim. Porque liderar não é para qualquer um. Qualquer um pode ser líder? Pode, é treinável. Se ele quiser. Se ele quiser, é a primeira coisa. Eu quero ser isso? Quero. Então, eu vou abrir mão
muitas coisas. Exato. Então, a nossa equipe sempre teve muito claro, a gente sempre teve muito claro missão, visão e valores. E aqueles princípios básicos de administração que as pessoas pegam e colocam no bolso, ou fazem de qualquer jeito para botar os quadrinhos na recepção, né? Que eu acho ridículo isso. Missão é um negócio que tem que ferver no coração. Missão é o motivo do teu negócio existir. A missão das nossas empresas, que parecem que são uma só, é ser a empresa mais feliz do mundo. Do nosso mundo, porque pessoas felizes, elas produzem mais, elas geram mais lucro, elas têm mais resultado nas suas vidas. Então, a nossa principal missão sempre foi ter um ambiente de felicidade. Porque a gente quer servir pessoas, e como que a gente vai servir pessoas se a gente não está feliz? Assim como quando eu tenho valores, que um dos nossos principais valores é a felicidade e o envolvimento, né? Como que eu vou cobrar de um colaborador, talvez, algum comportamento, se eu não tenho isso muito bem especificado? Então, hoje a gente tem um time totalmente conectado, porque desde o início eles conseguiram ver a nossa essência. E o principal, treino. Eu preciso treinar. Crescimento é igual a desenvolvimento. Quanto mais eu quero que o meu time cresça, mais eu preciso desenvolver o meu time. Porque pense por nós, a gente também vai chegar num teto e a gente vai querer mais conhecimento. E o seu time também. Quanto mais você quer que ele tenha habilidades de comunicação, de envolvimento, de discernir as suas emoções, porque ele precisa saber fazer isso também. Mas alguém ensinou ele? Líder, alguém te ensinou no colégio a gerir as suas emoções? Então, como que você vai gerir as emoções de uma equipe se você não consegue administrar suas próprias emoções? Esse é o grande ponto. Então, você pode ter MBA, você pode ter estudado em Harvard, se você não consegue administrar suas emoções, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai conseguir levantar da cama quando você estiver triste, quando você estiver frustrado, quando o colaborador fizer algo que você não gosta, você vai simplesmente reagir, porque o líder, ele não reage, né? Ele para, ele reflete e ele consegue tomar boas decisões. Então, já entra várias questões comportamentais aqui, que a gente pode também ficar mais um podcast inteiro falando de comportamento, porque já mostra, né, o porquê que algumas pessoas são mais reativas, porquê que algumas pessoas têm dificuldade de tomar decisões. Então, tudo já vem lá da nossa criação, de questões neurais também. Então, isso é muito interessante. A gente também gosta de ensinar isso nos nossos treinamentos. Isso é também um filtro da gente na entrevista. Então, quando eu entrevisto, eu já sei o ser humaninho que tem na minha frente. Esse ser humaninho aqui pode ser que ele seja uma pessoa que se apegue fácil, pode ser que ele tenha dificuldade de administrar suas emoções, pode ser que ele se feche. Então, ali eu já sei, pode ser que desperte uma criança em alguns momentos. Então, eu já sei como que eu conduzo essa pessoa e o que eu preciso treinar nela, né? Então, como que eu tenho esse olhar? Contrato seres humanos. Isso, ia te perguntar justamente isso. Tem um segredo também, a contratação ela tem que ser bem feita. É o primeiro contato com a sua empresa, né? Sim. E para isso tem técnica no Business Muita Shark, técnica. tem isso, né? Sim. E eu queria chegar também nesse ponto. Como que vocês montaram esse treinamento? Como é que foi a ideia? Como que chegou nesse modelo? Como que nasceu o Sabe business? que eu tava refletindo sobre isso e é muito bacana esse momento, né? Pelo fato de entender que quem mais ensina, mais aprende. Isso é muito forte. Quem mais ensina é quem mais aprende. E eu estava escutando vocês e me veio muito forte o fato de sempre o nível que a gente estava, a gente se doou 100%, entendendo que aquele era o momento, aquele era a fase, e nós nos entregava por inteiro. A ponto de todo esse movimento fazer com que o próximo nível sempre nos puxasse. Quando eu trabalhava na academia, um pouquinho antes de eu me desligar da academia e começar a trabalhar numa outra plataforma, os alunos muitas vezes me confundiam como o dono, pela forma que eu me portava, pelos resultados materiais que eu já estava tendo. E o Business Shark nasceu exatamente disso. Os resultados validados em nossas empresas provocaram as pessoas a quererem saber o que nós estávamos fazendo. Mas tem um porquê muito grande que eu gosto de falar, porque pode Exatamente. concluir. Então, isso é muito legal ter esse entendimento, que eu tive esse insight ouvindo vocês também. Claro que tem todo um propósito por detrás, né? Onde a Leila identificou qual que era o chamado de fato dela, né? E quando ela teve clareza disso, nós aceleramos muito, porque nós sabíamos a rota daí. E algo muito bacana, pegando o gancho em relação às meninas ali, que vale passar esse ensinamento, é sobre o fato da experiência, né?
com a entrega do Gaia ali, tu esperava o quê? Daqui a pouco receber um bom lanche, Sim. um café muito gostoso. Mas a experiência para o cliente, a experiência do mercado hoje, está naquilo que a pessoa não espera. Tu esperava receber um café, esperava receber um lanche, mas não esperava daqui a pouco uma caixa personalizada, Sim. com o teu logo, o acabamento feito à mão, né? Então a experiência está muito conectada a isso. Isso é muito valioso as pessoas aderirem nos seus negócios, tendo negócio ou não, ou trabalhando para um negócio, né? Colocando isso já em prática, que a experiência é o que fideliza. A experiência é o que faz o teu cliente sair na rua e começar a falar de ti, né? É o que faz a recorrência em relação à pessoa voltar. Então a experiência nada mais é do que tu entregar para a pessoa aquilo que ela não espera. Aquilo que tu faz, ela já sabe que tu faz. Ela espera aquilo, né? Mas em relação ao business, teve todo esse fato do resultado, né? Que foi um resultado que chamou muita atenção, principalmente de negócios que nós entramos, que o cenário era muito negativo daquele negócio que a gente assumiu. E daí, no percurso, acabou que teve toda a questão da clareza do propósito, que a Leila se levantou de forma realmente assustadora, né? E começou a ajudar muitas pessoas com algo que ela já carregava, que era a história dela, e também com os treinamentos, que foi um grande investimento, né? Foi muito tempo treinando. Hoje as pessoas veem a Leila, puxa, olha a desenvoltura que ela tem em cima de um palco, olha o quão bem ela fala, mas ela treinou muito. Muitas coisas aconteceram fora das câmeras que as pessoas não sabem. O persistir, o ter constância, em momentos de muita dificuldade pessoal, financeira, subir num palco e transformar uma turma inteira. Quem é que tem inteligência emocional para gerir os seus sentimentos e conseguir fazer uma coisa dessa? Ela passou por tudo aquilo antes lá, né? Que Exatamente. significou, deixou essa mulher forte. E aí entra o ponto, né? Que muitas pessoas Daí entra trazem. o comportamento, né? Exato, exatamente. Então, isso é até muito clichê. Se as pessoas meditassem nos ditados que se dizem hoje em dia e focassem naquilo, elas teriam muito resultado. Que é exatamente o que resume a Leila. A vida não é sobre o que acontece contigo, e sim sobre o que tu faz com aquilo que acontece contigo, né? Sim, porque muitas vezes tu recebe estímulo da vida em relação a dificuldades, muitas adversidades, e aquilo te limita, mas tu não entende que aquilo tudo vai servir para lá na frente dar uma autoridade para tu ajudar muitas pessoas. E é que nem o Paulo falou, são coisas clichê que a gente escuta e não escuta, né? Só entra no ouvido e sai no outro. Porque realmente é forjar o diamante ali, né? É moldar o diamante. E falando de equipe de novo, essa questão da personalização à mão foi uma coisa que a gente falou. Os treinamentos vieram antes do Gaia, né? Mas quando a gente iniciou o Gaia, a gente não tinha condição financeira, né? O nosso maior case é o Gaia, né? Tudo que a gestão financeira fala para fazer, a gente fez ao contrário. Só para testar as habilidades que a gente tem de gestão executiva. Recente tinha me formado, né? Então, o Gaia, quando a gente começou, a gente não tinha recurso financeiro. Então, o que a gente tinha? O maior ativo que uma empresa tem, pessoas. Pessoas e essência. Então, a gente deu o nosso melhor com as ferramentas que a gente tinha. Então, como a gente não tinha dinheiro para investir em embalagem, top, com logo e tudo mais, que eu fiz no Canva, o logo do Gaia, tudo fui eu que fiz lá no Canva, né? Quantas horas a gente ficou planejando tudo aquilo. E a gente pegava os copinhos e desenhava à mão. Né? A gente precisa desenhar uma mensagem pro cliente e tudo mais. Então, as gurias pegaram muito essa essência e uma coisa que a gente sempre transmitiu para elas. Gurias, nós estamos aqui para servir uns aos outros. Vocês não estão aqui para servir eu e o Paulo, vocês não estão aqui para servir um CNPJ, vocês estão aqui para servir as pessoas e a sua vida. Então, quando vocês dão o seu melhor, não é para mim. A gente tem que ser excelente. Por isso que é importante pegar pessoas com a sua cultura, porque a crença, gente, é o quarto pilar na pirâmide de Maslow. Ambiente, comportamento, competência, crença. Então, a crença ela é mais forte que tudo. Então, ter pessoas que acreditam naquilo que você acredita é o que vai fazer vocês acessarem a identidade, que é o próximo pilar. Então, elas sempre tiveram isso muito forte. Dê o seu melhor como se fosse para o Senhor e não para os homens. Não tem um homem na sua frente. Você está sendo excelente. Quando o cliente te trata mal, não é sobre você. É sobre ele e você vai continuar sendo excelente. Se você está triste hoje, você precisa continuar sendo excelente. Você precisa... Então, isso era algo assim, é repetitivo, é todos os meses. Todos os meses a gente vai lá e bota água nessa semente de novo. Porque a rotina vem, e o que vem na rotina?
vinha a rotina, entendeu? Aquilo que é usual. Então, no meio da rotina, o colaborador, essa missão não ferve tanto. Então, por isso que é importante o treinamento para voltar e botar lá, não, é isso aqui, cara, eu vivo para isso. E daí tu segue seguindo aquela luz. Então, o líder, ele é essa luz dentro do negócio. Hoje a gente construiu um negócio que não precisa mais da nossa presença para ele rodar, mas quando eu tô lá, eu sou essa luz. Quando o Paulo tá lá, a gente é essa luz, a gente planta o quê? Nossa maior missão é deixar o time feliz. Nossa missão é essa. E os treinamentos, eles surgiram através de excelência também. Porque quando eu saí do CLT lá em março de 2020 de novo e fui para ser estagiária, veio a pandemia. Então, novamente, tinha uma decisão, né? E aí, vou ficar em casa choramingando ou vou fazer alguma coisa diferente? Então, quem eles pensam em desligar primeiro são os estagiários, né? Então, eu, como primeiro resultado, fui pro Instagram. Tinha menos de 1.000 seguidores na época e comecei a postar treino para as pessoas, né? Comecei o quê? Servir as pessoas que estavam em casa. Eu tinha uma grande amiga nossa que eu ia treinar ela em outra cidade, porque ela estava meio depressiva, então eu ia até a casa dela, treinava ela. E a gente acabou criando um método de treino em casa, nessa época da pandemia, e a gente cresceu muito. Porque a gente decidiu, porque pensa, naquela época que foi muito difícil para muitas pessoas, a gente também tinha uma decisão. Ou a gente ficava focado naquilo, ou a gente fazia o que tinha que ser feito, que estava no nosso alcance, pensando lá na frente. Então, a gente cresceu muito nessa época da pandemia, criamos um método, em meses a gente cresceu demais, a gente chegou em 12 países, a gente teve mais de 400 alunos por mês, e a gente teve essa missão sempre muito grande de despertar pessoas. Eu sempre falo que o nosso propósito é despertar pessoas. E a gente despertava isso no treino e alimentação, porque chegava o aluno, eu quero um treino e alimentação para emagrecer. E lá ele já tomava um choque de realidade. Olha, meu querido, treino e alimentação não vai mudar a tua vida. Se você não decidir, quando você estiver nas festinhas lá, saber que você tem que a sua decisão da sua alimentação. Que o dia que você tá cansado, você ainda assim vai ter que botar mais um tijolinho do treino na construção da sua história. Então, ali a gente construiu algo muito grandioso. Eu me formei nesse meio tempo em gestão executiva, porque eu sempre estive buscando. Novamente, a nossa vida é um grande quebra-cabeça. A gente tem que estar buscando as peças, né? As pessoas querem muito dinheiro. Dinheiro é energia. Movimento gera energia. Hoje você está gerando movimento. O principal é estar em movimento. Então, me formei e pensei, nossa, a gente tinha que tomar a decisão, né? Porque a gente ganhava muito bem, mas a gente trabalhava em casa e trabalhava que nem louco, né? Imagina 2 pessoas cuidando de 400 alunos. Nesse meio tempo, o Paulo... Só vocês dois? Só nós dois. Ele saiu do presencial e foi 100% pra internet. Muito trabalho mesmo. A gente trabalhava demais e chegou à decisão. Ficamos do jeito que a gente tá hoje, ganhando bem, ou a gente toma a decisão de abrir um negócio e contratar pessoas? Vamos tomar a decisão. Eu sempre falo, cara, abrir o CNPJ foi a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida, né? A gente sofreu muito. Eu me lembro de tomar banho assim, chorava no banho, aquelas cenas de filme, era isso mesmo. Muito medo, muita Muito dúvida, medo. né? Daí pensa, a gente gastava já um monte, porque a gente ganhava bem, a gente passeava, a gente ia em um hotel. O que a gente gasta no hotel, ou a gente paga o custo fixo da empresa, mas tu não tem essa mentalidade, né? Isso é tudo muito novo, né? É tudo muito novo. 2020, né? Foi em 2020. É muito novo. Então, em outubro de 2021, a gente abriu o escritório, a gente contratou o nosso primeiro colaborador, e eu pensei, eu preciso ensinar isso pra alguém. Porque eu criei a minha empresa, eu fiz ela dentro da faculdade. Nem sabia se é o certo que eu queria, mas eu fiz tudo ela, pronta. E eu só tirei do papel. Porque hoje as pessoas vão em treinamento, elas escrevem um monte, elas chegam em casa, elas pegam o papel e botam dentro da gaveta. Não, se você anotou, você precisa fazer aquilo lá. E o que é bacana, que a Leila ia para São Paulo nesses treinamentos mais agressivos, né? E quando tu acredita, né? Não em algo, mas em ti. Pois todos os investimentos que a Leila fez em treinamento, nós não tínhamos aquele valor. Não. E o último treinamento que a Leila fez foi 40 mil reais. É uma né? decisão mesmo, né? Então, hoje as pessoas estão muito movidas à condição, só que não para fazer, para não fazer, né? Então, esse fato em relação a tu acreditar, não no negócio, isso é importante também, mas em ti, que tu vai se propor aquilo dar certo de fato. Até porque não é a condição, né? Exato, é uma decisão. Se tu decidir, as coisas vão cooperar para aquilo. Exatamente. E tu falou que foi um curto espaço de tempo, né? Tudo que a gente viveu, muitas pessoas também aceleraram nesse meio tempo, mas foi porque a gente se relacionou muito. Por isso, o poder do relacionamento, o poder do network. Como nós tínhamos muitos alunos,
alunos que tinham empresa, alunos que não tinham empresa. A gente se relacionou com tantas pessoas que a gente começou a viver a experiência dos outros e aprender com os outros para não precisar cometer aqueles erros. Então, esse é o poder do relacionamento também. Tem coisas que eu errei que eu posso te mostrar e tu não precisa errar naquilo. Então, o treinamento Business Shark, o treinamento que a gente faz, foi erros e acertos que a gente teve e um investimento muito alto em treinamento que a gente fez para te dar todo um caminho assertivo hoje. E uma coisa muito interessante é, antes da gente abrir a empresa de fato, eu já sabia que eu ia dar treinamento. Então, é muito importante saber o que você quer. Porque quando eu abri o CNPJ, a gente era da parte, né, de treino e alimentação. Então, lá os KENAI do CNPJ, eu já botei KENAIs de treinamento. Olha, porque eu sabia... Sim, eu sabia que eu ia dar treinamento. Então, no meu CNPJ... Cara, minha empresa já vai estar dentro da lei. Todos os KENAIs de treinamento eu já tinha no meu CNPJ. Então, eu voltei, eu ficava meses depois que eu me formei, eu preciso fazer isso com outras pessoas, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso... E porque eu tinha muito conhecimento técnico também, né? Não é só o chamado, precisa de técnica, sim. Só que é o chazinho da administração, né? Eu sempre falo, vamos tomar esse chá, 15% é conhecimento, eu treino esse conhecimento para virar uma habilidade, então acrescenta mais 25%, mas o que dá resultado é 60% de atitude, né? Então é o chazinho da administração. Então a gente foi fazer uma viagem para Balneário Camboriú e eu sempre fui muito estratégica na época, né? Tudo que a gente construiu hoje foi organicamente. Agora que a gente tá começando a trabalhar no tráfego e tá sendo bem desafiador, assim, né? Porque eu fiz tudo sozinho, né? Tudo do meu jeito, então... A gente está estudando muito, mas tudo que a gente fez até hoje foi organicamente, né? Então, eu usava muito de estratégias, né? Eu ia viajar, aumentava minhas visualizações, eu fazia um aquece e nesse meio tempo eu fazia lançamentos. Então, nessa viagem, eu montei toda a estrutura do treinamento que eu já tinha na minha mente. Peguei e lembrei de alguns alunos que estavam com problema no seu negócio. Chamei eles, montei alguns stories, postei lá. E voltando de Balneário Camboriú para Novo Hamburgo, eu vendi 6 treinamentos. E daí eu saí de um ticket que na época aí era R$160. O primeiro treinamento que a gente deu foi R$800, né? Então já foi uma mudança de ticket muito grande. E eu também já sabia que eu ia dar treinamento, porque o nosso escritório já foi totalmente pensado. A gente alugou um escritório que tivesse espaço para dar treinamentos. A gente comprou cadeiras de treinamentos. Então eu já sabia que isso ia acontecer. A gente planejou tudo para dar treinamentos. Investindo, então, acreditando, não sabia quando que ia acontecer, mas ia acontecer, a infraestrutura estava pronta, porque a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de base. Como que tu vai crescer sem base? Em algum momento vai rachar aqueles pilares. Então, a gente sempre pensou nisso, vamos ter uma infraestrutura pronta, porque uma hora vai acontecer. Estava preparado para a oportunidade. Preparado, porque muitas vezes a gente acorda todos os dias pensando, eu queria uma oportunidade. Hoje sim, a oportunidade da minha vida podia acontecer. Daí chega a oportunidade da tua vida e você não tá pronto. A oportunidade aparece pra quem tá pronto. E até aparece pra quem não tá pronto. Daí imagina nós, mulheres. Né? Nem maquiada a gente tá, né? Eu vejo alunos, a gente tem muitos alunos da área da beleza. Mulheres da área da beleza, de todas as áreas, né? É o mínimo, você tem que estar impecável. Você é o seu primeiro resultado. E daí, chega uma pessoa que pode ser o seu investidor, quem sabe, o seu grande sócio, ou alguém que vai gerar uma conexão para que você vá para outro país. Isso já aconteceu com nós, né? E você tá lá do jeito que você acordou. Por quê? Porque você acordou que nesse dia você estava frustrado, então você não geriu a sua emoção. Então, como você já é mais intuitivo, já talvez mais sinestésico, você representa a sua emoção através da vestimenta. Então, é toda uma conexão comportamental e perdi a oportunidade que eu tanto desejei, né? Então, em janeiro de 2022, a gente deu o primeiro treinamento. Eu lotei a turma ali em menos de 30 dias e a gente começou nessa construção. Então, a gente dava treinamento, dava consultoria e nasceu o Gaia no meio do caminho, né? Então, em outubro, falando de treinamento ainda, foi em outubro de 2022, né? A gente decidiu largar 100% a parte de treinos e alimentação, porque uma coisa eu sempre tive muito claro, a gente sempre teve isso muito claro no nosso coração, o nosso propósito é despertar pessoas, a gente só trocou a ferramenta. Então, a ferramenta agora são os treinamentos. Eu nunca parei de me capacitar, o Paulo nunca parou de se capacitar. Quanto mais eu quero encher pessoas, eu preciso estar cheio para transbordar nelas. Então, ali começou a decisão de largar e agora não, 100% empresa de treinamentos. Removemos os canais. Hoje a gente dá treinamento corporativo, a gente vai nas empresas, a gente dá palestra, a gente tem os nossos treinamentos, assim como a gente cria treinamentos específicos, né?
para os empresários, para os colaboradores. Então, nesse meio do caminho, também nasceu o Gaia, né? Para você ver. Não sei se você quer fazer uma pergunta específica desse. Tá no movimento, as coisas acontecem. A gente vai entrando, né, em linha de raciocínio e tudo vai se conectando, né? Que nem eu te comentei. Mas o grande princípio é entender que tudo é sobre pessoas e nós estamos aqui para servir e nos relacionar. E quando a gente entendeu que, independente dos nossos resultados, nosso coração nunca poderia estar na recompensa na qual o dinheiro, foi aí que a gente acelerou. Entendendo que o dinheiro é uma moeda de troca. O dinheiro é energia. Quanto mais pessoas, o espaço, a infraestrutura que servir e mais horários de podcast tiver, mais vai faturar. Quanto mais pessoas tu alcançar, mais pessoas tu vai faturar. Entendeu? Então, tudo é sobre quantas pessoas tu serve. Só que o grande ponto que a gente vê hoje também é que muitas pessoas querem algo no qual elas não estão preparadas e não querem pagar o preço. Porque hoje tu tá numa expansão muito grande do teu canal, uma visibilidade, e o preço é muito alto. A responsabilidade é muito alta, né? A gente comenta muito fato sobre construção, né? Eu gosto muito de construção. Ver um terreno baldio e daqui a uns dias um prédio arranha-céu. Todo esse processo, né? De ter constância, dias de chuva, lama, é todo um processo. E o construtor ganha muito dinheiro. A construção hoje, o empreendimento, dá muita receita, dá muito dinheiro levantar um prédio hoje. Mas tem noção da responsabilidade? Quantas famílias estão ali dentro e se cai o prédio? E né? também ele só fez... Às vezes a gente vê só a parte que está pronta ali. Nossa, Exato. mas em 2 meses ficou pronto. Mas o alicerce estava ali sendo trabalhado há anos, né? Talvez. Exatamente. É da mesma forma com a gente. Isso é muito legal. E é muito válido tu pegar metáforas de outros segmentos e trazer para tua vida. Por exemplo, uma construção, um prédio arranha-céu, vamos trazer Balneário Camboriú, tá? Um prédio de 100 metros, de 100 andares, quase a mesma proporção que é para cima foi feita para baixo, de fundação. Numa construção, numa obra, tu chega numa obra e a pessoa fala assim, numa casa de 2 milhões. Cara, já gastei 800 mil nessa casa e tu não vê nada, porque foi tudo para baixo. A base para conseguir aí subir. E isso traz para tua vida. Sim. Tu quer um resultado material, tu quer um resultado de status e conhecimento no qual tu nem te preparou emocionalmente, né? Não preparou a tua mente para aquilo. Porque tem muitas pessoas que não se preparam, têm o resultado e enlouquece. Exatamente. Emocionalmente, aquela começa a misturar coisa, pessoas, começa a usar pessoas e querer ter coisas, começa a desfigurar todo o cenário do princípio mesmo, né? Perfeito. E isso leva para dentro da equipe. Tá desenvolvendo a equipe? Eles precisam ter essa base, né? Como que eles vão acompanhar o seu crescimento? Como que eles vão acompanhar a demanda se eles não tiverem inteligência emocional? Como que eles vão querer estar no teu negócio se eles nem sabem o que eles querem da vida deles? Então, o líder, ele precisa trazer isso para sua vida e ir lá e transmitir isso para o seu time. É a obrigação do líder treinar o seu time. É o que tem que acontecer. Perfeito. O tema do nosso podcast era justamente esse, que como eu posso elevar o nível do meu atendimento e da minha gestão para ter conhecimento e ter resultados extraordinários. Acredito que as palavras que a gente focou aqui bastante é a questão da resiliência, resignificar a paciência acima de tudo e fazer o que tem que ser feito, né? Então não é nada disruptivo, meu Deus, não, é fazer o que tem que ser feito, que é o mais difícil. Eu acredito que vocês também tiveram esse resultado por conta da disciplina, né? Exato. Então, tudo que você passou, desde lá da época, né, da adolescência, a parte da academia, da disciplina, agora resultou. E teve esse acontecimento, esses resultados muito rápidos, né? É a questão do alicerce. Exato. Mas, infelizmente, a gente acabou o nosso tempo. Olha como que... Sério? Aqui é o metaverso. Né? É o metaverso. A gente começa a falar de 5 minutos. Passa rápido. É uma loucura. Sim. Principalmente com essa surpresa que a gente teve hoje do Paulo. Então, nós e dupla. Muito bom. Muito foi bom. Uma conexão muito grande. Foi muito legal e... Mas eu queria só pedir mais uma coisa. Vocês olharem ali na câmera e deixar um recado super especial para as pessoas que querem começar a empreender ou que começaram a empreender. Legal. Então, lá naquela fase, igual 2018, não deu certo, não é para mim. Então, o que vocês deixam de recado para essas pessoas para começar um 2024 aí, sendo Business Shark, acelerando os resultados e
sendo igual esse casal aí maravilhoso. Recebi essa notícia de surpresa que está acabando, que por mim eu ficaria falando horas com vocês, né? Acho que a gente precisa repetir isso, porque tem várias coisas para trazer para vocês. Mas como isso daqui está acontecendo no final do ano, eu acredito que todo novo ano vem esse sentimento, né, de renovo, de novas possibilidades, e muitas pessoas até acreditam que o próximo ano vai ser diferente, elas pegam no seu caderninho e anotam as suas metas, né? Mas uma das principais coisas que eu tenho para falar é que você, sim, não adianta você escrever as suas metas, isso é bom, só que você precisa sim fazer o que tem que ser feito, porque adulto faz o que tem que ser feito, não o que gosta. Então, se eu anotei X meta lá, eu preciso saber que, para mim ter uma empresa com 5 colaboradores treinados, o caminho é esse. E para percorrer esse caminho, talvez eu não tenha performance para chegar no resultado final. Então, o que vai fazer você ter performance? É treino. Você precisa se capacitar. Preparo prévio sempre vai evitar o desempenho fraco. E muitas vezes a gente deixa de investir em conhecimento, e eu não estou falando dos nossos treinamentos. É ler um livro, ao invés de olhar Reels, olhar esse podcast, né? Olhar outros podcasts e encher o seu potinho, porque é isso que vai fazer você crescer. Às vezes a gente fica dissipando a nossa energia com aquilo que não dá resultado. Aonde tiver o seu tempo, estarão os seus resultados. E a pergunta que eu deixo hoje, aonde está o seu tempo? Né? Focados nos teus objetivos, com clareza e com caminho, porque às vezes a gente até quer coisas, mas fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então hoje você está direcionado nos seus objetivos, sabe percorrer o caminho, está se preparando? Fica essa dica. Paulo. É sobre o fato de empreender, tu comentou? 2024? Isso, a pessoa ela quer empreender ou empreendeu e não deu certo. Tá, perfeito. O que eu vou trazer? Eu gosto muito hoje, a história conecta, mas hoje eu adaptei uma cultura de dados, trazer um plano de ação, o como. Então é isso que eu vou deixar para as pessoas. Partindo do fato que tudo é treinável, né? O que distancia os nossos resultados ou das pessoas que vocês têm como inspiração é as horas de experiência e um conhecimento que ela tem e você ainda não. Então, algo que eu deixo para as pessoas que buscam empreender e iniciar uma jornada é estudar 3 pilares: aquisição, gestão e venda. Uma empresa é baseada em 3 pilares: aquisição, saber comprar, gerir e vender. Comprar um produto, gerir esse produto, vender esse produto ou serviço. Uma empresa é baseada nesses 3 alicerces: aquisição, gestão e venda. E gestão, se vocês levar mais a fundo, provoco vocês a estudar gestão em todos os pilares. Gestão emocional, gestão financeira. Tudo nessa vida é sobre gestão. Gestão do tempo, gestão da tua família, gestão de tudo. Então eu provoco as pessoas que estão aqui assistindo para estudar esses 3 pilares: aquisição, saber comprar, gestão e venda. Sensacional. Perfeito. Então, depois dessa aula, que isso não é nem um podcast, né, minha gente? Que aula, muito obrigada. Realmente, agora meu potinho vai voltar a transbordar, né? Então, ter encontro com vocês é realmente muito rico. Muito obrigada por ser esse casal maravilhoso, transformar muitas vidas. E eu vou finalizar justamente com essa mensagem de que o ano é novo, ele só é novo quando você tem atitudes novas. Então, não viva o mesmo ano todos os anos, né? Então, temos histórias inspiradoras, estamos fechando o nosso podcast com 12 episódios com pessoas maravilhosas e não tinha como fechar de maneira melhor que esses 2 aqui. Se vocês querem saber mais, querem participar do Business Shark, tem que participar, né, gente? Não tem como perder uma oportunidade dessa. Além disso, em janeiro tem um workshop de comunicação. Exato, né? Vai ter no dia 19 de janeiro, aproveitando aqui a tua deixa. Dia 19 de janeiro vai ter o primeiro workshop do ano, nosso maior workshop, onde nós vamos trazer toda a parte do poder da nossa comunicação, a história que a gente conta para os outros e a história que a gente conta para nós. Vendas, tudo é sobre venda, seja a venda de produto, de uma ideia, de uma imagem, de um sentimento, e linguagem corporal. Que é o que eu amo. Olha que interessante para finalizar aqui. O que eu digo para ti representa 7% da minha comunicação. 55% da minha comunicação é minha linguagem não verbal, os meus comportamentos, os meus movimentos. Então é isso que nós vamos trazer no dia 19 de janeiro. No dia 10 e 11 de fevereiro, então, a primeira imersão do ano, né? O primeiro Business Shark, que é a formação completa, né? A gente vai lá cavocar no seu eu, deixar a base bem estruturada para daí sim falar de gestão.
tudo que envolve gestão, atendimento, vendas, financeiro, marketing, contratação, liderança. Sai de lá com certificado, com sessão de fotos profissionais. É só sair e executar. E no dia 17 de fevereiro, treinamento de liderança, né? Daí é para forjar o líder, principalmente em habilidades de condução, aplicação de metas e inteligência emocional, na prática. Perfeito. Então, aqui embaixo na descrição tem o canal deles, no link tá na bio, vocês conseguem encontrar nas redes sociais. E é isso. Muito obrigada. Vamos começar 2024 diferente, participando desses eventos, tanto em ambientes, fazendo o network certo para acelerar o seu crescimento. Perfeito. Muito obrigada e até o próximo podcast Acende a Luz.